Você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Eu sou o diabo. Eu judio mesmo. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer sofrer. Eu gosto do medo das pessoas. Eu gosto dos gritos que as pessoas dão quando eu judio. Eu judio mesmo. Mulher principalmente, eu adoro. Eu adoro isso. E ele vivia contando vantagem. Para ele, isto era vantagem. Para ele, isto era contar vantagem. Se intitular o diabo. Eu sou o verdadeiro diabo. Irmão do diabo. Eu vim pra terra pra fazer sofrer. E faço mesmo. Nascido e criado numa favela, na região sul de São Paulo Sombra. Desde 8 anos, dizem, desde que ele tinha 8 anos só. 8 anos, era malvado. Malvado como ele só. Malvado, ruim, perverso. Bastava ele saber que um menino gostava de um cão. Ele comprava gasolina. Jogava e ateava fogo e dava risada. 8, 9 anos de idade. A mãe não podia com ele. Ele quebrava tudo dentro de casa. Os irmãos mais velhos até bateram nele. Mas tiveram que fugir. Ele jurou os próprios irmãos de morte. Ele era mau. Não havia uma só escola que ele ficasse. Não havia uma só escola que não o expulsou. Não houve nenhuma escola que ele ficou mais de um mês. Ele aprontava, mas aprontava não de brincadeira. Aprontava pela maldade. Jogou bomba em escola. Jogou bomba no banheiro da escola, banheiro das meninas. Feriu até meninas. Mal, sombra, sempre na sombra. Sempre aparecia na sombra. E sempre fazendo maldade. Qual foi o seu primeiro crime de morte não se sabe. Quando ele matou pela primeira vez, não se sabe. Só se sabe que com 12 anos ele já assaltava. Era pequeno. Era de tamanho pequeno. E por isso não hesitava em atirar. Quando a vítima via aquele pivete vindo com um revólver para o lado dela e dizendo assalto, tinha a vítima que não acreditava e reagia e ele atirava. Eu atiro mesmo. Eu atiro. Não é que ele dava um tiro e corria. Ele dava tiro e via a vítima sofrer. Você vai sangrar até a morte. Eu tenho prazer nisso. Quero te ver morrer. Não reagiu? Não reagiu, quero te ver morrer. Dizem. E uma vítima morreu depois dele dar um tiro e cortar a veia do pescoço para ver a vítima sangrar. E ele gostava de contar. Ele sentia um prazer intenso. Ele sentia um prazer imenso quando os olhos das pessoas para as quais ele contava, os olhos se esbugalhavam. Ele sentia que todo mundo ficava com medo dele. E ele sentia que era o máximo. Para ele matar era o maior prazer da vida. Com 16 anos, que se sabe, com 16 anos ele matou a primeira menina. Era uma menina ali da região do Miriam, do Jabaquara,
era uma menina estudante. Segundo ele confessou depois, segundo ele contou depois, ele pegou a menina à noite, quando ela voltava da escola. Tem que ver os olhos dela, ela estava morrendo de medo, ela sabia que ia morrer. Ela sabia que ia morrer. Eu não estuprei, não sou estuprador, não preciso estuprar. Tenho mulher à beça, mas eu queria fazer sofrer. Ela era metida, nem olhou pro meu lado. Eu mexi com ela umas 2, 3 vezes, ela nem olhou pro meu lado, metida. Mas quando eu comecei a cortar, quando eu comecei a passar a faca, bem que ela pediu, me ajuda, não faz isso, pelo amor de Deus. E eu vi ela morrer aos pouquinhos, mal. Ele contava e dava risada, ele contava e ria, como se estivesse contando a maior vantagem, como se estivesse contando, se fosse jogador de futebol, um gol que ele fez. Para ele, cada morte era um gol, cada morte era uma vitória. Matei aquele carinha, metido a santinho, ia na igreja, passava por mim e nem me olhava. Matei. Aí ele quis rezar. Falei, pode rezar. Vai rezar pra quem? Pra Deus ou pro diabo? Se é pra Deus, se ajoelha. Se é pro diabo, é pra mim mesmo. Matei. Ele morreu rezando. Se tiver céu, tá no céu, tá no demônio. Sei lá. Eu vou pro demônio. Eu sou o demônio. Outra mulher que ele matou. Contar os crimes de Sombra é muito difícil, porque ele nunca foi pego. Aliás, foi pego, mas como era de menor, era solto. Como era de menor, ele era pego e saía imediatamente. Nunca foi para a FEBEM. Nunca. Ele já na cadeia, já no distrito policial, ele ia para a rua, porque ele dava uma de santinho. Eu não fiz nada. É todo mundo que diz. Aí ele saía e ria. A polícia é todo trouxa. A polícia é todo trouxa. Eles têm medo de menor. Vê se alguém coloca a mão em mim. Vê se alguém coloca a mão em mim. Quando ele cortou os dedos daquela menina, quando ele cortou um a um os dedos da mão direita daquela menina, ele passou na rua. A menina muito bonitinha. Ele passou a mão na menina, a menina deu um tapa na cara dele. Quando ele passou ao lado da menina, ele passou a mão no corpo da menina, nas partes íntimas da menina, a menina revoltada, deu um tapa na cara dele. Ele arrastou a menina para o mato e com a faca cortou um a um os dedos da menina. A fama de Sombra, o mais terrível dos elementos, menor. Era de menor ainda, tinha 17 anos, não chegava nunca a completar a maioridade. Foi quando apareceram os justiceiros, foi quando apareceu aquele grupo de justiceiros. Sombra, quero ver se eles vêm pro meu lado. Quero ver se eles vêm pro meu lado. Não sei. Dizem que entre os justiceiros estava um parente daquela menina que teve os dedos cortados. Dizem. Sei lá se era primo, se era irmão, também não quero saber. Também não faço a mínima questão de saber. Só sei que Sombra terminou seus dias num matagal perto da favela onde morava. Suas mãos foram cortadas. Ele sangrou até a morte. Sangrou até a morte. Dizem que foi o grupo de justiceiros. Dizem que vítimas ou parente de vítimas se reuniram para dar um fim a ele. Ele foi para o diabo.
foi o que correu no bairro. Dizem que ao morrer, antes de morrer não sei quem contou e não sei se é verdade. Ele chamava: vem diabo, vem, me ajuda agora! Vem diabo, vem, me ajuda agora! Eu volto, eu volto, eu volto! Terror, sombra, sombrinha. Muita gente se lembra dele ainda. Um terror. Nunca se pegou e nunca se procurou também. Nunca se pegou o grupo de justiceiros. Se pegaram, não sei. Se pegaram, não sei. Sombrinha. Ele dizia, era o diabo. Fazia sofrer. Gostava disso. Gostava. Morreu como viveu, chamando pelo diabo. Lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. Gil Gomes lhes diz: bom dia.